Boa tarde, então. Vamos aqui fazer um breve tutorial de uso de planilha, né? Para a gente fazer principalmente aquelas cálculos de estoque mínimo, que vai exigir um pouco mais de atenção de vocês, como a gente viu lá na questão do gráfico dente de serra. Então aqui eu separei dois materiais. Tem aqui no NEAD, parcial do Vespertino aqui, lista de exercícios 1, que eu já abri aqui, o arquivo de Word. Tem aqui uma lista de exercícios, onde tem comandos, questões, que vocês vão interpretar e resolver usando a planilha. Até planilhas, exercícios na verdade, que já tem aqui o formato de planilha, vocês vão colocar lá dentro da planilha, vocês vão resolver. Essas planilhas que a gente está usando, a gente pode usar duas planilhas. Tanto faz a gente usar a planilha do Excel, usar o Excel, como a gente usar o Google Planilhas. Tá? Os comandos são exatamente os mesmos, já vamos fazer aqui. E o grande lance é a gente fazer o cálculo de estoque mínimo. Para a gente fazer o cálculo de estoque mínimo, vamos só relembrar aqui com vocês as fórmulas que a gente viu na aula passada, né? Então aqui são basicamente três fórmulas. A fórmula básica é essa aqui. Estoque mínimo é igual ao consumo médio, ou demanda média, que é a mesma coisa. Para a gente aqui é a mesma coisa. Vezes TR, ou tempo de suprimento. O estoque mínimo racionalizado seria consumo ou demanda média vezes TR dentro de uma raiz quadrada. E o estoque mínimo mais completo, mais, com uma margem de segurança maior. A gente teria o consumo médio, ou demanda média, acrescido de uma variância ou desvio padrão, ou seja, os dois somados, multiplicados pelo TR. Então, a gente está vendo aqui que todas as formas, basicamente o mesmo princípio. Consumo médio, média mais TR. Demanda média mais vezes TR. Demanda média vezes, sempre vezes TR. Às vezes a demanda média mais uma variância vezes TR. Às vezes uma demanda média vezes TR dentro de uma raiz quadrada. Mas é fundamentalmente isso. E o que a gente vai fazer aqui agora é usar a planilha para entender e para responder isso tudo aqui, ok? Então, primeiro exercício, vamos pegar aqui o primeiro exercício aqui, primeira pergunta da lista de exercícios, né? Vamos ver aqui. Supondo que o consumo médio de um SKU em estoque é de 130 unidades diárias e dado que o tempo de reabastecimento esperado são de 5 dias, qual seria o estoque mínimo necessário? Observem, aqui a gente já tem todas as condições, a gente já tem exatamente como perceber o problema. Eu tenho uma demanda média me dada em dias e o consumo médio, o consumo estimado, né? TR estimado em dias também. Ou seja, demanda média de dias, TR dias. Está numa mesma base, é só aplicar a fórmula. Para fazer isso, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer na verdade? A gente vai usar a planilha. Eu abri aqui uma planilha no Google Planilhas. Vocês têm acesso mais facilmente. Nós vamos aqui colocar então as informações aqui. Como por exemplo, a demanda ou consumo médio, demanda, né? E nós precisamos agora também do TR, recuperando lá, aqui. Tá? 130 unidades por dia, 5 dias. Então, demanda 130 TR 5. Como está tudo na base dias, na base dia, não tem que fazer nenhuma adaptação. É basicamente aplicar a fórmula. Então, como é que seria a fórmula aqui? A fórmula aqui seria justamente isso aqui, ó. Vamos colocar aqui o meu estoque mínimo. Seria o quê? Qualquer cálculo, qualquer conta que eu vá fazer com o Excel, se eu vou fazer o Excel, vou usar o Excel para fazer qualquer tipo de cálculo, tudo começa apertando a tecla de igual. Toda vez que a gente aperta a tecla de igual no Excel, a gente está avisando para a planilha ou para o Google Planilhas ou Excel o seguinte, ó, lá vem cálculo. Ou seja, o que é que aciona a função de cálculo da planilha? É a tecla de igual, é o sinal de igualdade. Então, igual, o que? É multiplicar. A gente viu lá a fórmula. Como é que é a fórmula básica do estoque mínimo? Demanda média vezes TR. Então vamos fazer isso aqui. Igual. Aí eu vou navegando com as setas. Aí eu vou com a setinha aqui do teclado para cima. 130, ou seja, por dia, vezes. Como é que faz a multiplicação com o Excel? É o sinal do asterisco. Então, essa célula vezes essa outra célula aqui, ou seja, 130 vezes 5, e dou Enter. Só isso. Quando eu fiz isso, o próprio Excel aqui, o próprio Google Planilhas aqui, informou o resultado. Olha, 650. O que significa 650?
650 é a quantidade, é a menor quantidade que esse produto tem que ter em estoque. Ou seja, eu fui lá, chegou um determinado momento no mês, um determinado momento na semana, no período, chegou lá e coloquei produto no estoque. Conforme os dias vão passando, lembra do gráfico dente serra? Conforme os dias vão passando, esse produto que vai sendo demandado, ele vai saindo do estoque. Ele vai sendo vendido, ele vai sendo requerido, eu vou entregando, eu vou mandando esse produto para fora. Chegou no ponto que eu fiquei com 650 unidades desse produto no meu estoque, eu tenho que necessariamente fazer um pedido. Ou seja, eu acabei de determinar qual é o meu estoque mínimo. Atingiu. O mínimo que tem que ter em estoque são 650 unidades. Atingiu 650, pede produto. Mas necessariamente. Isso é o mínimo que tem que ter. Então, chegou em 650, pede produto. Eu garanto que daqui que o produto chegue, a situação vai estar acomodada. Eu ainda vou ter produto para entregar. A gente vai fazer essa demonstração depois, tá? Agora aqui, vamos só fazer o cálculo de estoque mínimo. Então, o cálculo básico é esse aqui. Ou seja, eu cheguei aqui e coloquei, vamos aqui repetir, igual, né? Igual, navegando com a seta para cima, achei a célula que eu quero multiplicar, eu dou asterisco, seta para cima, selecionei outra célula, Enter. Observe, não dou espaço. Professor, só uma dúvida aqui rapidinho. Ao invés de colocar a seta para cima e escrever só, tipo, B3 vezes B5 também, vai? Vai, sem problema Beleza. nenhum. Você está dando o endereço da célula, sem Aham. problema nenhum. Você pode digitar o endereço? Pode. Às vezes fica bom digitar o endereço, às vezes fica mais fácil navegar com a seta. Tudo vai depender da planilha. Às vezes a gente vai ter uma planilha que é muito grande, é mais fácil a gente colocar o endereço da célula para garantir pegar a informação daquela célula. Entendeu? E às vezes, quando a Entendi. planilha está mais tranquila, com essa aqui, são só 3 linhas que eu estou usando, vai com a seta ali e já resolve rapidamente. Mas por que a gente faz isso usando planilha, Matheus? A pergunta básica é: qual é a diferença da gente ir digitar o endereço ou achar o endereço? Nenhum. O problema é que quando você fez isso aqui, o que acontece? Você referenciou sua planilha. Você está dizendo o seguinte, olha, é esta célula, nesta célula aqui eu quero o resultado da multiplicação dessa célula vezes essa célula. E aí a situação se torna automatizada, ou se torna mais autônoma, ou automatizada mesmo. É o seguinte, eu posso simplesmente mudar. Não, eu errei, não é 130 por dia não. A média aqui não é 130 por dia não, eu errei. A média aqui é 160 por dia. Se eu digitar aqui por cima, olha, se eu simplesmente aqui, então delete. Observa que está tudo zerado. O resultado zerou. Por quê? Porque eu apaguei aquela célula. E se eu vou aqui e digito 160 e dou Enter, automaticamente o cálculo é refeito. Então, o grande lance de usar planilha ou de usar sistemas informatizados é esse aqui. Porque na hora que eu tenho a situação toda relacionada e o cálculo rolando, se eu mudar o valor da célula, se eu mudar o número que está naquela célula lá, qualquer uma delas, eu vou mudar necessariamente o resultado da equação. Então, eu apresento mais facilmente o resultado. Olha, não são 5 dias, é mais rápido estar entregando com 2 dias. Beleza. O estoque mínimo cai. Porque estou recebendo mais entregas por mês. Não preciso ter tanta coisa parada no meu estoque. Eu posso reduzir. Então, não é 2 não, é 15 dias. 15 dias. Automaticamente o resultado também muda. Percebe? Então, eu tenho todos esses exercícios aqui. Vocês vão ter que fazer essa interpretação dos exercícios, resolver usando planilha. Mas a pegadinha aqui está onde? Tem algumas questões aqui, algumas desses exercícios aqui, eu tenho a demanda média em dia e o consumo em quinzena. Eu tenho o consumo em mês e a entrega em dia. Eu tenho que converter para uma mesma base. E normalmente fica muito mais tranquilo quando eu converto para base menor. Por exemplo, se eu tenho um dado uma relação que está em quinzenal, olha, é uma entrega quinzenal e o consumo é diário. Traz tudo para menor proporção, traz tudo para dia. Se eu tenho bimestre e mês, traz para mês. Se eu tenho semana e dia, traz para dia. Sempre faz a formulação, faz a adaptação. Olha, se é uma entrega quinzenal, significa que é uma entrega a cada 15 dias. Então, se eu tenho uma demanda por dia e uma entrega quinzenal, então a demanda do dia vezes 15 dias, se é uma quinzena, 2 quinzenas,
multiplicado por 15. Uma quinzena, 15. 2 quinzenas, 30. Assim por diante. Mas converte tudo para mês. Traz tudo para mês. Então, do outro lado aqui, eu ainda tenho aqui nessa lista de exercícios, olha só, os dados aqui dessa planilha aqui um pouco maior, né? Onde eu tenho aqui, eu tenho vários SKUs aqui, o Foxtrot, Golf, Hotel, India e Joker. Eu tenho aqui dia da semana, de segunda a domingo. Né? Eu tenho aqui a demanda média por dia, eu tenho a demanda de cada dia, na verdade, não tenho nem a média, eu tenho a demanda de cada dia. E eu tenho o TR estimado para cada um desses itens. Então aqui eu tenho o dado de consumo, o dado de demanda por dia e o TR. Eu tenho o TR em dia, eu tenho o TR por bimestre, eu tenho o TR por mês, eu tenho o TR por hora, ou seja, né? Eu tenho o TR por dia, de novo. A ideia, converter isso aqui tudo para uma mesma base para que você possa dialogar. Ou você vai ajustar um, ou você vai ajustar outro. Minha recomendação é, em casos como esse aqui, sempre ajuste o TR. Por quê? Porque a informação aqui é mais complexa de ser ajustada e nem sempre vai dar um bom ajuste. Nem sempre vai dar um bom ajuste. Mas vamos lá, eu vou copiar essa planilha aqui. Vou copiar essa planilha aqui. E vou colar essa planilha direto aqui na minha planilha. Vou abrir uma nova planilha. E vou colar isso aqui. Então, exatamente a mesma planilha que está lá e trouxe para cá. Tá? Nada de diferente. Vou aqui só dar um jeitinho nela para ficar mais bonitinho. Colocar isso aqui em forma de planilha. E agora nós vamos achar aqui, literalmente, os estoques mínimos. Como assim, pessoal? Eu quero achar os estoques mínimos desses itens aqui. Mas para fazer isso aqui, eu vou fazer aqui agora algumas coisas. Eu vou usar algumas outras informações. Então aqui, para fazer isso aqui acontecer, só deixar mais bonitinho aqui. Vou precisar de informações, olha só. Vou precisar de informações de média. Lembra da forma maior que eu tenho a média, mais a variância, mais o desvio padrão? Tem que calcular agora também o desvio padrão. Observem isso aqui que eu vou escrever, é literalmente o comando que vocês vão escrever, por isso que eu vou colocar aqui para deixar claro. Desvipada, esse é o comando que vocês vão usar. Nós vamos precisar então do TR. Eu tenho que ter essas três informações aqui para poder fazer esses cálculos. Ok? Então vamos lá. Para fazer isso aqui, de novo, só ajustar aqui bonitinho, formatar aqui para ficar melhorzinho. Professor, só uma dúvida aqui rapidinho. Manda, Matheus. Nesse despado aí, já é aquela forma que está entre colchete e parênteses? Toda ela. Beleza. Entenda? Você não tem nem que decorar aquela fórmula. Você tem que É porque eu pensei que eu ia ter que botar aquela fórmula já na planilha já. Não tem. Não tem. Por isso você usa o comando. O comando ele assume a fórmula, ele incorpora a fórmula. Total, você concorda? Você não tem que decorar a fórmula. Desvipada é muito mais fácil de decorar desvipada do que aquela fórmula. Né? Mas como é que eu calculo a média aí, Matheus? Vamos lá. Olha como é que é difícil o comando para calcular a média. Média. Tem mistério desse comando? Calcula a média. Média. E aí eu vou agora a jogada. Para calcular a média de quê? Então, abro parênteses. Posso ir com a seta, posso digitar os endereços, mas eu prefiro ir com a seta nesse caso aqui, ó, que eu vou com a setazinha aqui em cima, ó. Então eu quero calcular a média. Achei aqui a primeira célula que eu quero calcular a média. Vou aqui, seguro o Shift, a tecla Shift, e vou selecionando os números que eu quero usar para calcular a média. Selecionei, fecho parênteses. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Dessa célula aqui até aquela célula lá, ou seja, desta célula aqui até esta célula aqui, eu quero que ele me calcule a média. Ok? Dou Enter. Calculou a média. Estresse zero. Desvio padrão. Como é que eu vou calcular o desvio padrão? Eu vou calcular o desvio padrão fazendo a mesma seleção das mesmas células que eu usei para calcular a média. Eu quero que ele calcule a variância dos números apresentados naquela relação que eu usei para fazer a média. Então eu vou aqui em igual, desvipada,
abro parênteses, vou aqui de novo com a setazinha e seleciono os números. Olha, começa aqui, seguro Shift, seleciono todo mundo aqui, fecho parênteses. E aí? Agora é só dar o Enter. Na hora que eu dei o Enter, perdão, tá aqui o desvio padrão. Esse é o desvio padrão. E aí, professor? Seguir com a fórmula. Como assim? Agora só vamos seguir com a fórmula. Aqui eu tenho informações ao dia, calculei a média dos dias, calculei o desvio padrão dos dias, eu tenho o TR estimado em dias. Aí eu vou aqui e informo só o TR, só para ficar mais fácil. 3. Aqui, 3 dias, 3 dias. Não tem que fazer adaptação nenhuma. E aí, professor? Agora eu vou calcular o meu estoque mínimo. Como é que eu calculo o meu estoque mínimo? É só pegar aquela fórmula lá e a gente vê, olha, demanda média mais desvio padrão, tudo no mesmo parênteses, tudo somado antes. Esse resultado multiplicado pelo TR. Faço essa mesma relação aqui. Igual, perdão, o estoque mínimo está aqui, então está aqui, igual, abro parênteses, 950 mais 173,29, arredondando, fecho parênteses, isso aqui tudo multiplicado por 3. Pronto. Dou Enter. Estoque mínimo. Está aqui. Só centralizar para ficar bonitinho. E vou aqui, olha, eu posso aumentar casa decimal, posso diminuir casa decimal. Então eu vou querer diminuir casas decimais. Só para ficar... Professor, aí como o senhor mesmo disse, como todo o TR tem que ser numa mesma base. Então, no caso do bimestre, aí vai ter que passar um bimestre para horas? Ou eu vou transformar horas em dia, eu recomendo transformar horas em dias, ou Aham. transformar bimestre em dia. Tá. Mas em questão do 12 horas de aí, como é que vai fazer? Vamos ver se aqui, vamos fazer isso agora? Só vou dar outra pausa aqui. E agora? Não, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo aqui do estoque mínimo. Como é que eu calculo o estoque mínimo? Eu vou reproduzir aquela fórmula. Basicamente, o que aquela fórmula dizia, como é que aquela fórmula estava montada. Igual, estou dizendo para o Excel, para a planilha, já vem cálculo. Abro parênteses, média, mais desvio padrão, fecho parênteses, vezes TR. Enter. Acabou. Acabou. E aí, professor? Tranquilamente. Se eu for bem preguiçoso, daqui eu posso copiar e colar toda coisa e fazer os ajustes. Eu posso fazer linha por linha. Vamos fazer aqui uma consideração linha por linha, tá? Depois a gente faz o cálculo de preguiçoso, fazendo só os ajustes. Então vamos lá. Golf. De novo. Média. Média. Abro parênteses. Com as setinhas. Achei o primeiro número. Seguro o Shift. Seleciono todo mundo. Fecho parênteses. Observe que eu tomei cuidado de fechar antes de chegar na informação que tem aqui, ó, bimestre, um bimestre. Antes disso. Vou aqui, Enter. Então a média é isso aqui. Vou aqui diminuir casa decimal para já ficar bonitinho. E aí, professor? Desvio padrão, mesma coisa. Igual. Desvipada. Abro parênteses. Seleciono a primeira célula. Aperto o Shift, seguro o Shift. Tum. Da mesma forma, achei o desvio padrão. Vou aqui e reduzo. TR. Agora que eu tenho um problema. Eu tenho um trimestre, mas a minha informação está por dia. O que é que eu faço então? Converto a informação do trimestre para dia. Quantos dias tem um trimestre? Contabilmente, quantos dias tem um mês? 30. Trimestre, 3 meses. Quantos dias tem um trimestre? 3 vezes 30. Professor, é bimestre. Bimestre? Ah, bimestre. Mesmo só é mais fácil. Quantos dias tem um 60. bimestre? 60. 60 dias. Então, aqui eu vou colocar uma TR igual a 60. A lógica mesmo. E aí?
faço aqui tudo de novo. Abre parênteses, média mais variância, ou desvio padrão, somados dentro do parênteses, multiplicados pelo bimestre, pelo TR. Tá aqui. Para ficar mais bonitinho, vou aqui e reduzo casas decimais. Pronto. Só isso, professor? Só isso aqui. Poderia fazer isso aqui com todo mundo? Agora é fazer de um por um. Vocês vão fazer para mim tudo assim. Agora, poderia dar um espreguiçoso? Poderia selecionar todo mundo aqui, ó, e copiar para baixo. Como é que é isso, professor? Olha só. Eu vou aqui e seleciono com o mouse mesmo. Tá vendo? Se aqui tem um cantinho aqui mais larguinho, tem uma quadradinha aqui. Olha quando eu passo o mouse por cima desse quadradinho. Ele vira um xizinho magrinho. Chega aqui esse xizinho aqui, ou eu dou 2 cliques ou eu puxo para baixo. Se eu der 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, vai puxar todos os cálculos para baixo. Vai replicar todo o cálculo para baixo. E agora eu vou fazer somente o ajuste aonde? Onde tem o problema do ajuste, o TR. Então aqui no TR eu tenho um mês equivale a 30 dias. No Índia eu tenho 12 horas, ou seja, 12 horas eu tenho 2 TRs por dia, né? Então teria o quê? Meio, concordam? 12 horas, metade do dia. Então meio-dia. E o outro aqui eu teria 4 dias. Aí volto para dia normal. 4 dias. Acabou. Eu só fiz o ajuste onde precisava do ajuste. Onde é que está o ajuste? Na definição do TR. De resto, a planilha está aqui. E olhem, a gente consegue fazer um volume enorme de cálculos, a gente consegue fazer um volume enorme de interações usando planilhas. E na hora que a gente automatiza, tudo fica mais fácil. E aí se eu mudar qualquer informação aqui, necessariamente o cálculo específico daquela informação mudou. Tudo, muda a média, muda a variância, o padrão, só não vai mudar o TR. Ponto. Vou voltar aqui. Perceberam?